Paz seja convosco. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Eu sou Rubens Ferreira, do canal Conhecereis a Verdade. É uma honra ter vocês conosco. Estou aqui para mais um vídeo e hoje gostaria de falar um pouco com vocês sobre o assunto: por que o pecado de Adão tornou o pecado de toda a humanidade? Isso mesmo. Muitos têm feito essa mesma pergunta. Por que o pecado de um só homem passou para toda a humanidade? Muito bem. O objetivo deste vídeo é justamente falar a esse respeito sobre esta pergunta, explicando com base na inerrante palavra do Deus vivo. Portanto, permaneçam comigo até o final deste vídeo. Muito bem. Eu tomei como base a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12 a seguir. Eu vou ler para vocês. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ok? Bem claro aqui, não é? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Muito bem. É fundamental nós entendermos qual era a posição do primeiro homem quando ele foi criado por Deus no Jardim do Éden. Então vamos lembrar um pouco qual era a posição de Adão. Primeiro, Adão era a coroa da criação de Deus no planeta Terra. Deus, ao criar Adão, não disse, façamos um homem, mas sim, façamos o homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Adão e Eva estava a semente de toda a humanidade. Com certeza, com toda certeza, o Senhor Deus, no momento em que criou Adão, e a seguir, e logo depois criou também Eva, poderia criar já a humanidade. Né? Cerca de bilhões, os bilhões e bilhões para encherem toda a terra, o Senhor Deus poderia. Né? O Senhor Deus onipotente, nosso Deus soberano, poderia criar, se quisesse, do pó da terra, ou mesmo do invisível, do nada, o Senhor Deus poderia ter criado já toda a raça humana. Mas o Senhor Deus planejou criar Adão e Eva. Criou e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Com toda certeza, o Senhor Deus, El Shaddai, o Todo-Poderoso, poderia, em milésimos de segundo, formar do pó da terra toda a humanidade, ou até mesmo não necessariamente do pó da terra, do invisível, sem matéria, poderia, em milésimos de segundo, formar a toda a humanidade. Da mesma forma como foi formado os anjos, ou seja, os anjos foram feitos de uma só vez. Adão tinha a responsabilidade de dominar sobre todos os animais sobre a terra. Ok? Terceiro, Adão também foi incumbido por Deus de nomear a todos os seres viventes. Adão era o representante de Deus no planeta Terra. O Senhor Deus contemplava em Adão
toda a humanidade em Adão e Eva. O Senhor Deus já contemplava toda a humanidade. Adão escolheu desobedecer a ordem de Deus. E assim, o vírus letal do pecado foi introduzido na humanidade a partir da semente de Adão. E por Adão ser o cabeça da humanidade, o representante de Deus na terra, e por toda a semente da humanidade estar em Adão e Eva, quando Adão fracassou pecando contra Deus, toda a semente de Adão foi influenciada, foi contaminada pelo vírus letal do pecado. Por outro lado, imaginamos se Adão tivesse obedecido a Deus, se Adão tivesse passado no teste de Deus, na prova que o Senhor Deus pôs para Adão e Eva, ali no jardim do Éden. Qual seria a história da humanidade? Com toda certeza, não haveria dor, não haveria a velhice, não haveria morte, e o Senhor Jesus também não teria vindo à terra dar a sua vida em sacrifício por toda a humanidade. Deus, em sua soberania infinita, em sua sabedoria infinita, em seu poder infinito, em seu amor infinito, em sua misericórdia infinita, já resolveu esse problema da mesma forma como apareceu. Bom, simplesmente porque na ocasião em que Adão pecou, ainda toda a humanidade estava presente nele, ou seja, estavam na semente de Adão e Eva. Então, assim que Adão pecou, toda a sua semente foi contaminada pelo vírus do pecado. E assim, o pecado de Adão passou para toda a humanidade. E da mesma forma, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, foi sacrificado, todos os que vão ser regenerados estavam presentes nele. Muito bem. E para finalizar, é claro, eu convido você, se você quer fazer parte do ID do Senhor Jesus, cooperando junto comigo, inscreva-se agora mesmo aqui no canal Conhecereis a Verdade. Inscreva-se agora mesmo aqui nesse canal Conhecereis a Verdade. Deixe também o seu gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.